gravar a reunião This agora, call is now being recorded. porque a galera pediu aqui. E é isso, né? A ideia é justamente essa que o Vinícius passou aí, de que a matemática, muito mais do que aquilo que você vem na escola, né? Que no geral é só conta, 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 e muito sem saber o que está acontecendo ali, e do porquê que as coisas estão ali, do porquê elas são, porque são. É uma linguagem, né? É uma forma de comunicação, e sobretudo a matemática, muito, até mais do que o inglês hoje em dia, a matemática é uma linguagem universal, né? Você consegue chegar em outros lugares do mundo e ter essa ideia de que todo mundo vai compreender as suas equações da mesma forma, mesmo que não compreendam a sua linguagem materna, plural. Acho que a Liza quer falar. Desculpa, eu não queria te interromper, só para mesmo complementar o que eu meio que eu acho sobre a matemática. Eu literalmente sou uma meba, né? Pessoalmente, eu não sou mesmo muito boa. Só que eu acho muito bonito quem tem, né, essa desenvoltura com matemática, que nem você falou que matemática não é só conta que a gente vê na escola, é todo um processo, é toda uma, enfim, por trás. E eu acho muito bonito quem tem, né, essa desenvoltura, porque é uma matéria muito bonita, né? Você desafia o seu conhecimento, a sua prática, porque matemática é mais prática, né? Você sempre está praticando ali, sempre está revisando as matérias, porque realmente se você não tiver uma prática, não tiver aquela rotina, não adianta, você pode ser bom, mas você não vai conseguir decorar ou até mesmo ter aquela prática boa para você resolver aquela equação, enfim. Então, eu acho muito bonito quem tem essa desenvoltura boa em matemática, porque realmente é muito complexo. Boa. Então, a ideia por trás da coisa é essa, né? De que é importante você ter a prática, que é importante você estar sempre ligado com a matemática, né? Manter esse conhecimento ativo, só que não ter essa ideia de decorar as coisas. O Paulo falou que o Denis está na sala. Chegou aqui? Ah, tá aqui. Denis, mano, dá um salve aí. É muito sujo aí? Opa, e aí, gente, tudo bem? Você viu um barulho no fundo, é que meu irmão tá aqui, mas tudo bem com vocês? Eu sou o Denis, acho que quem esteve na apresentação de sábado passado me conhece, né? Eu faço física. Bom dia a todos. O Denis vai ser mais um dos nossos tutores lá no Polo Guarani, e também a gente vai fazer o máximo para arrastar o garoto aqui para essas aulas aqui, para conseguir passar o que ele tem de conhecimento para vocês também. Manda, Daphne. O ideal é que o correto é que a gente não decore, né, as fórmulas de matemática, mas qual caminho a gente segue para não fazer isso? Então, decorar, vocês vão acabar decorando de uma forma ou de outra, porque é isso, né? Vocês vão acabar tendo algumas fórmulas na cabeça em algum momento. Mas a ideia é que, além de decorar, para além disso, vocês aprendam o que aquilo representa, né? De tentar entender o que está acontecendo de fato. É muito prazeroso, isso pelo menos para mim, eu acho que a galera do professorado também vai ter um pouco dessa noção, e para a galera que está um pouco no cursinho há mais tempo, talvez, não tenho certeza, mas de quando você entende o que está acontecendo, e não necessariamente você sabe aquela fórmula, mas você consegue deduzir um raciocínio concreto sobre o que está acontecendo e chegar a algum lugar numa prova, por exemplo, ou estudando por si só, quando você consegue construir o raciocínio e fazer a coisa fluir. Liza? Então, no caso, a ideia não é só escutar ou estudar sobre o assunto, mas é compreender, né, aquela determinada matéria ali. Isso. A ideia é que vocês entendam aquele clichêzão, né, do Cortella. Por que fazemos o que fazemos, né? Além de você entender, por exemplo, lá quando você estudou leis de Newton, que F é igual a MA, mas tá, você sabe aplicar aquilo, você sabe que aquela é a lei de Newton lá, e tá, mas por quê, pra quê, como,
se refletir um pouco sobre essas perguntas, sabe? Se questionar um pouco sobre essas questões. Teve uma frase que eu ouvi na faculdade, isso eu levo um pouco para mim durante a minha vida acadêmica, é que quando você sai de uma sala de aula, sobretudo, eu acho que isso cabe mais no caso das ciências exatas, não sei se aplica muito nas ciências humanas, mas interprete tudo aquilo que o professor passou como se fosse uma mentira, e tenta fazer o processo, sabe? Tenta construir o processo e chegar naquele mesmo lugar, ou chegar em um lugar diferente. Não acredite em tudo que é passado na sala de aula, sabe? Tente questionar um pouco. Não é bem essa ideia da mentira que eu tinha trazido, mas questione, sabe? Acima de tudo, se pergunte o que é aquilo, o que são aquelas fórmulas, por que elas estão ali, e qual o contexto daquilo, quando que aquilo foi desenvolvido. Tem muito das ciências humanas também nas ciências exatas, né? Qual que é o contexto histórico daquelas equações? Por que a galera desenvolveu aquele tipo de conhecimento? Onde que aquele conhecimento pode ser aplicado? Que é uma questão que vocês trazem muito durante o ensino, né? Para que eu vou usar isso na vida? E aí o professor te responde na prova, e aí ele mata toda a sua vontade de aprender e você desiste daquela matéria. Mas é isso, eu acho que a Liza tem mais alguma questão. Manda. Ou não. Mas é isso, a ideia aqui... Desculpa, que ficou com a mão levantada, esqueci de abaixar, desculpa. Tá tranquilo, relaxa. Essa ideia inicial aqui, eu pensei em trazer um simulador aqui, uma ideia para a gente discutir um pouco em cima disso, e aí a gente vai se complementando aqui. Se caso a galera os professores, os alunos, todo mundo que está aí na reunião, quiser interferir em algum momento, qualquer coisa, só ligar o microfone e falar, mandar no chat aí. A ideia é a gente bater um papo aqui, sem muito formalismo, sem nada muito burocrático. Mas eu trouxe aqui um simuladorzinho, e aí eu vou pegar o chat aqui no celular, porque eu já não consigo ver mais. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Então, a ideia que eu queria discutir um pouco com vocês era um pouco desse porquê matemática, né? Da onde saem esses negócios e tal. Ai, que lindo. O que tá... Ai, que bonitinho esse simulador. Isso é uma parte importante também. Esse site aqui, vocês podem usar, ele é gratuito. O nome dele é FEHT, F-H-E-T. E ele é uma... Deixa eu voltar aqui no site, na real, né? Deixa eu abrir aqui e ele mostrar ele para vocês. Ele é um site de simulações, aqui como ele diz, né, simulações interativas para ciência e matemática. Então aqui tem simulações de física, por exemplo. Você entra aqui no site, ele tem adição de vetores, um ajuste de curva, que é coisa que a galera trabalha em laboratório, o que é o atrito, e aqui questão das moléculas e tal, uma balança, um pouco de eletricidade e tal. Então você vai ver coisas que são muito úteis, desvio de luz, espectro de corpo negro, os estados da matéria e tal. Então, tudo aquilo que vocês veem na escola, aquilo tem um fundamento, né? E grande parte daquilo não é passado, às vezes por falta de recurso e tal. Mas existem simuladores na internet que são muito bons para esse tipo de coisa, que você consegue ver aquele conhecimento que vocês veem na escola na prática. Então aqui você consegue ver aquele circuito, sabe, que vocês veem no terceiro ano do ensino médio, resolver circuito, sei lá o que, força gravitacional, lei de Faraday, que vocês veem eletromagnetismo, a lei de Hooke, que é o negocinho das molas. Então, ele tem muita coisa de simulação aqui, tem coisa de matemática também, química, biologia e tal. Então, ele é bastante útil para ajudar nessa questão de conhecimento.
E seria legal vocês descobrirem um pouco disso. Ele também funciona no celular, se eu não me engano, porque ele é basicamente HTML, então ele roda tranquilo. Então é bem acessível e dá para ir descobrindo. Ele só não funciona na questão do aplicativo, tem que ir no site mesmo. O aplicativo dele existe, mas é pago. Então é mais limitado à questão do site. Mas voltando lá pro sisteminha Massamola, a ideia é um pouco a gente discutir um pouco na prática o que está acontecendo com essas questões de matemática, né? O Vinícius trouxe aí a ideia de que, para além de uma ferramenta da ciência, a matemática é linguagem, ou para além de ciência, a matemática também é linguagem. E vamos ver um pouco disso na prática, né? De o que acontece de fato quando a gente está lidando com matemática, né? Como é que essas coisas funcionam? Eu trouxe aqui esse exemplo de duas molas, né? Elas têm o mesmo comprimento e aqui elas têm a mesma grossura, né? Então, não tem nem muito termo técnico nesse primeiro momento. Qualquer dúvida também, só ir me parando. E a ideia, mais ou menos, é a gente tentar fazer um experimento aqui, por exemplo, de que se eu colocasse um peso nessa mola, essas molas elas estão presas num teto aqui, né? Se eu colocasse um peso nessa mola, a gente consegue ter a intuição de que ela desce, né? Isso é claro para todo mundo, assim, tipo, eu vou colocar um peso, e por mais grossa que seja a mola, ela vai ter que fazer um esforço para manter o peso suspenso no ar, né? E aí, se eu colocasse, por exemplo, um peso maior, a nossa ideia é que ele desceria mais, né? O raciocínio agora que a gente teria que fazer, tentando juntar um pouco do ambiente físico com o ambiente matemático, o quão mais, por exemplo, essa mola tem que descer se eu dobrar o peso. Dá para ter uma intuição aqui porque é totalmente visual, né? Vocês conseguem ver o que está acontecendo. Todo mundo acompanha isso? Vocês estão entendendo mais ou menos qual que é a ideia? Beleza. Então, beleza. Tranquilo. Então, eu coloquei um peso primeiro de 50 gramas e depois eu coloquei um peso de 100 gramas. Claramente, o peso de 100 gramas faz mais esforço na mola, né? Faz com que ela produza mais força para manter o objeto suspenso. Então, mais massa, nesse caso, implica que eu vou ter que fazer mais força para manter o objeto suspenso. A ideia qual mais força eu preciso fazer, né? Qual mais deslocamento isso traz para a nossa mola? Se vocês observarem bem aqui, deixa eu só voltar ao estado inicial. Se você pegar uma mola, você vai ver que ela vai fazer um certo esforço, né? Ó, ela tá, não sei quando dá para manter essa régua. Aqui. Deixa eu ver. Tentar alinhar mais ou menos com 50 aqui. Eu deveria fazer isso no ponto de repouso, na real. E aí, se eu coloco uma, ela vai mais ou menos aqui pro 55, né? E isso na de 50. A ideia é que se eu colocasse uma de 100, ela foi pro 60, né? Então, pelo menos intuitivamente, você vê que no primeiro caso, quando eu coloquei um peso de 50 gramas, isso, o Luiz aqui, que no caso é o Christian, disse que seria o dobro, né? Porque você fez o dobro de esforço, né? De peso, nesse caso, e o deslocamento também foi proporcional, né? Ele foi o dobro. Aqui no primeiro caso a gente tinha um deslocamento de 5 centímetros, no segundo a gente teve um deslocamento de 10 centímetros. Então a ideia, e aí eu vou ter que usar a mesa aqui de alguma forma, deixa eu ver.
Mas todo mundo acompanha até agora? Deixa eu ver se eu acho algum board aqui. Isso. Também representando o meio do segundo valor. Deixa eu só ver se eu acho um board aqui. Alguma coisa que eu não preciso fazer um cadastro. Tá, deixa eu parar de compartilhar e compartilhar a tela toda agora. Tá, então o caso que a gente tem, deixa eu ver aqui, se eu consigo usar esse board direitinho, é algo... Não, ficou feio. O desenho vai ficar horrível, mas eu espero que vocês consigam entender meus talentos de artista. Eu vou deixar assim a quantidade de peso, mais fácil de entender. A ideia é que a gente tem um peso, ele está preso numa mola, e aí isso aqui está preso num teto, e a gente está tentando entender a força disso aqui, né? Então, qual que é a ideia, né? Isso aqui tem uma massa, só que a gente está percebendo que essa força, ela é dependente da massa, mas para além disso, ela é dependente do deslocamento que essa mola faz, né? Porque vocês já devem ter tido essa experiência com aqueles brinquedos de flexão, ou até com molas mesmo, que quanto mais força você faz, isso numa mola que seja, tipo, mola mesmo, não aquelas molas de pilha de controle remoto, que quanto mais você puxa, mais esforço ela vai fazer para voltar para trás, né? Então a ideia é que isso aqui depende desse deslocamento, né? Que é pensando que chamar de D aqui, D de deslocamento. Chamar de X, né? Convencional. Então vamos lá. A ideia que a gente teve aqui é que quanto maior o deslocamento, maior a força. Todo mundo concorda? Concordo. E quanto menor o deslocamento, consequentemente menor a força também, né? Então, essa força aqui, ela vai ser dependente, nesse caso, deixa eu só conseguir usar a mesa aqui normalmente. Ué. Consegui. Ela vai ser dependente desse nosso deslocamento aqui. Espera aí que eu tô apanhando um pouco para a mesa. O deslocamento que você fala é a força que a mola vai fazer para tentar voltar pro lugar dela? O deslocamento, nesse caso, é o quanto que a mola esticou do estado inicial que ela estava para depois que eu colocar o peso. Nesse caso aqui... Ó, é a deformação, né? Ela tá nesse 50 aqui, e aí depois que eu coloco o peso, ela vai para o 55. Então, nesse caso, o deslocamento da mola, nesse caso, a deformação, são 5 centímetros que ela se moveu da onde ela estava para depois quando eu coloquei o peso. Conseguiu pegar a ideia? Consegui. Boa, tranquilo. Então, a intuição que a gente tem agora é que essa mola, o comportamento dela é proporcional
a deformação que eu estou fazendo nela, né? Quanto mais eu deformo essa mola, mais ela tende a voltar para o lugar, mais ela se esforça para voltar para o lugar. É tipo a gente em dia de procrastinação, sabe? Quanto mais esforço a gente tem de fazer, mais esforço a gente faz para voltar para a cama. Então, para além disso, aqui no nosso simulador ele permite fazer isso também, mudar a espessura dessa mola. A gente vê que quanto maior a espessura dessa mola, mais ela tende a voltar para trás, e quanto menor, mais ela desce, né? Mais fraca essa força. Então, a Desculpa, ideia... eu não entendi. Ó, Quanto mais leve, ela não entendi. ó, vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Sim, entendi. Tranquilo. Então tem a mola aqui e ela tá bem fina, né? E aí você vê que quanto ela tava nesse estado aqui, e aí se eu afinar essa mola, o nosso peso ele tende a descer mais, porque a nossa força é menor nesse caso. Seria uma mola mais grossa, sabe? Aquelas molas de caminhão, coisa assim. Que é uma mola mais grossa, então para você esticar ela, para você deformar ela, você tem que fazer um esforço maior. Agora eu entendi. Então, tem uma outra ideia aqui, que é quanto maior essa espessura dessa mola, maior vai ser a força que ela vai conseguir fazer para manter o objeto para cima, né? Então, o estado inicial dela agora, se eu não me engano, ainda é o 50, né? Ele não muda o estado inicial. Mas quando eu colocar o peso, ela não desce a mesma quantidade. Porque essa mola ela tende a fazer um esforço maior, ela tende a conseguir fazer uma força maior, conseguir manter o objeto mais tempo, não mais tempo, né? Mas conseguir manter o objeto com menos esforço no local inicial. Então, desculpa. Mesmo nesse caso, se você colocasse o de 100 gramas, ele não alcançaria a outra mola também, né? Isso. Porque ela já tá mais forte, digamos assim. Peraí, deixa eu fazer. Se o simulador funcionar tudo direitinho, sim. Essa é a ideia. Porque a mola tá mais forte. É aquela ideia de que se você pegasse uma mola pequena e fizesse uma força, faz uma força aí, e aí você pega uma mola mais grossa e faz a mesma força, ela não vai se mover a mesma quantidade, porque ela é mais resistente. Ela aguenta mais o tranco. Então, para além do deslocamento, nossa força que essa mola está fazendo, ela depende também de uma componente de espessura da mola, né? Vou colocar aqui, espessura da mola, e a gente denota isso como K. Mas tenta entender, e aí, para quem conseguiu acompanhar os cursos lá de programação, isso vai parecer bem claro, né? Que uma letra, ela só indica uma variável. Ela não traz nenhum dado novo para a gente, além disso. É uma letra que representa algo que está externo ao nosso conjunto, algo que a gente está criando para representar uma solução que a gente está trazendo para o problema. Então não se assustem com letras. A ideia é que isso pareça mais tranquilo para vocês depois de tomar um pouco de porrada com Python. Mas ela tem uma componente também da deformação da mola, que é essa constante aqui. E um último dado que a gente poderia trazer nesse caso aqui, desse raciocínio, é que quanto mais você traz esforço para a mola, quanto mais deformação você traz para a mola, você consegue perceber que o objeto ele vai para baixo, né? Só que, para qual lado está indo a força dessa mola? A da mola tá indo pra cima, não? Isso. A ideia é que a força da mola vai para cima. Ela vai justamente em sentido contrário à deformação. Se fosse ao contrário, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma força para cima, a mola vai me puxar para baixo.
Todo mundo consegue compreender isso aí? Eu percebi agora que eu tinha rolado o chat e eu não estava recebendo as novas mensagens. Sim, deu para entender. Tranquilo. Então, como é que a gente conserta esse parâmetro aqui na nossa representação de força, né? Quando a gente está colocando isso em termos de equação. A gente vê que esse vetor aqui, vetor é a setinha, é o nome que a gente dá para setinha, e novamente é só nome. Ele está em sentido contrário do outro, né? E como é que a gente conserta isso na matemática? É a ideia do sinal de menos, né? Você pegar uma reta aqui, uma reta que é torta, e você pegar aqui o 1 e o 2, o menos 1 e o menos 2, eles são inversos, né? Pegando nessa reta aqui. Os dois ele tem a mesma posição, só que cada um está de um lado do espelho. E essa é uma ideia que normalmente vocês não veem quando vocês entendem essa noção desse sinal de menos, né? De que as coisas elas têm uma representação prática. A Cássia disse que está meio confuso. O que a gente está tentando encontrar? A gente está tentando, dado aquele bate-papo inicial de a matemática, para além de ela ser ciência ou ferramenta da ciência, ela ser uma linguagem, eu estou tentando trazer um exemplo prático disso, de que como que a gente consegue representar algo que ocorre no mundo, né? Que ocorre no mundo real, e como que a gente representaria isso em matemática. Provavelmente vocês já devem ter visto essa parte da física, né, da mecânica, mas se não também é interessante a gente tentar descobrir o que está por trás dessa coisinha aqui. Mas a ideia que vocês têm que fixar é que, dado algo no mundo real, você, em geral, sempre consegue deduzir uma equação. Dá para pegar o lance de cinemática e usar isso? Dá para fazer aquele rolê de cinemática também lá do carrinho do nosso artista Elias aqui. Eu não sei porque eu desenhei o carro, não precisava de tudo isso, mas vou só meus dotes artísticos. Pega um carro, e aí, vamos deixar esse exemplo aqui um pouco de lado, a gente já volta para cá. Pega um carro, por exemplo, ele está se movendo com uma certa velocidade, vamos supor que 10 km por hora, e ele parte do ponto 5 km. Então ele está na rodovia lá, esse aqui passou a placa de 5 km, e a gente mediu a velocidade dele lá, e ele está com 10 km por hora. Então, se a gente pegar a próxima placa, que vai estar no instante, sei lá, 50, por exemplo, a gente consegue saber quanto tempo que ele vai demorar para chegar lá se ele se manter sempre com essa velocidade. E essa é a ideia da gente modelar as nossas equações de problemas do mundo real através de problemas do mundo físico. A ideia é que isso talvez pareça um pouco abstrato à primeira vista, talvez complicado, não sei, mas a ideia é nesse primeiro contato, como eu disse lá no comecinho da aula, a ideia é despertar a curiosidade, porque nesse ano a gente conversou um pouco sobre isso também no aula inaugural, não vão ter tanto esses exemplos de aulas e coisas do tipo. Então a ideia para além de conteúdo, coisas iniciais e tal, esse bate-papo, é trazer um pouco também sobre curiosidade, e coisas afim, né? Para instigar vocês a irem atrás desse conhecimento. Mas vamos lá, a gente tem um carrinho que está indo a 10 km por hora, a gente mediu lá quando ele bateu na placa, e agora a gente quer saber quanto tempo que ele vai demorar para chegar nos 50. Como é que a gente faz modela esse tipo de problema? A gente sabe que a cada 1 hora, o que isso representa, né? Se ele faz 10 km por hora, quer dizer que a cada 1 hora ele vai fazer 10 km. Então, depois de 1 hora ele vai estar no 15,
2 horas ele vai estar no 25, 3 horas ele vai estar no 35, 4 horas ele vai estar no 45 e agora em 4 horas e meia ele vai para os 50. Esse percurso aqui demora 30 minutos. Então, qual que é a ideia que a gente tem aqui? Do que está dependendo o estado final, a posição final do nosso carrinho? Vou aceitar uma pessoa aqui. Então, a posição final do nosso carrinho, ela está dependendo da onde ele começa, que aqui a gente chama de S0, que seria o nosso 5 km, a velocidade dele e o tempo que ele demora para percorrer. Nesse exemplo aqui, S, que é a posição final, depende dos 5 km iniciais, mais a velocidade dele, que é 10, e o tempo que a gente viu, que é 4,5. Tá, mas a gente está conversando um pouco sobre física, né? A aula começou com matemática, e a ideia também é trazer um pouco disso, né? Que o conhecimento humano, ele não é dividido em caixinhas, né? A vida, ela não é dividida em caixinhas, de que, em geral, vocês chegam aqui no cursinho no começo do ano e sou de humanas, ou sou de biológicas, sou de exatas, e a vida é muito mais que isso, né? Não limitem a vida de vocês a rótulos, é um pouco mais complexo que isso, não é sou de humanas ou sou de exatas, não abandonem conhecimentos no meio do caminho. Se é de exatas, leia livros de humanas, se é de humanas, aprenda matemática, e se é de biológicas, você ia ter que aprender tudo de qualquer jeito. Então, é isto. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um sistema que acontece no mundo real, né, carros andam, e a gente tem um outro sistema que acontece no mundo real, que é molas. E vocês veem molas em muitos ambientes, eu não vou dizer o tempo todo, né, porque espero que não, mas elas existem, elas estão lá e a gente consegue modelar isso a partir de equações matemáticas. E aí, o primeiro ponto que vocês deveriam estar levantando são as perguntas, lá que eu comecei, né, no começo da aula, você sempre tem que ter questões sobre isso. A primeira que normalmente surge é, onde é que eu vou usar isso na minha vida, né? Porque, ok, você vai fazer vestibular e tem lá a prova, sei lá o quê, mas vou usar isso depois disso ou só vou usar isso nisso? E aí tem um exemplo bem prático, eu acho que a galera do Guarani talvez deve ter visto isso no vídeo que eu mandei, mas eu mando depois no grupo da rede para eles encaminharem para vocês, que é sobre... foi um vídeo de motivação, mas no meio do vídeo a gente tem um papo sobre econofísica. Eu não vou escrever não, porque tá complicado aqui, eu tô me sentindo um tiozinho. Então, a gente usou esse sistema massa-mola aqui para descrever como que uma mola cai conforme você vai colocando um pezinho na mola. Mas a gente não fica brincando com molas o tempo inteiro. Mas eu posso, por exemplo, usar esse exemplo da mola e trocar a mola, por exemplo, por uma ação. Vocês já devem ter visto, né, aquele vídeo lá da Empíricos. Oi, meu nome é Betinha e eu ganhei, acho que 1 milhão e sei lá quanto, comprando ações, né? E como que é feito esse estudo de ações? Como que é feito isso na economia, por exemplo? Como que a física que vocês aprendem lá no ensino médio entra nesse tipo de coisa? Você vai trocar essa massa aqui, você pode trocar ela por uma ação, por exemplo. E aí, como você já fez todas as contas com a mola, você percebe que as coisas elas costumam funcionar da mesma forma. Você tem a massa da mola, ela corresponde para a gente a força que a mola vai fazer para esse bloquinho voltar para o lugar. Isso a gente chama de atrativo, né? Seria o preço da ação tentando voltar para o momento inicial. Porque vocês já devem ter visto aqueles gráficos, por exemplo, de que as ações elas mudam de preço conforme o dia, e
elas tendem a voltar sempre para o mesmo lugar. Para além disso, tem a questão da resistência, né? A gente viu que quanto maior a grossura da nossa mola, mais difícil é de mudar o preço, né? E isso serve para ações também, por exemplo. Então, para além de sistemas físicos, vocês conseguem adaptar esses mesmos sistemas, e aqui supondo, claro, que todo mundo vai entrar na universidade, se não agora nesse SISU, durante o SISU do ano que vem, FUVEST e tal, a ideia é que quando vocês entrarem na universidade, a matemática e a física, ou só a matemática, eles não são conhecimentos indistintos que vocês vão usar só na época do vestibular. Esses conhecimentos, eles são muito mais práticos, sobretudo para qualquer área você consegue levar esse tipo de conhecimento, para você conseguir modelar problemas a partir de equações matemáticas que tornam as coisas muito mais fáceis, né? Porque, como eu disse em algum momento, a matemática ela é um conhecimento universal. Isso é palpável para qualquer tipo de lugar onde vocês estejam. Então, a reflexão que eu queria trazer aqui é que, por mais indistinto que seja a área que vocês estejam escolhendo, vocês conseguem adaptar esse conhecimento, seja por equações de fato, essas equações... Eu consegui fazer uma reta, caramba. Por equações matemáticas, ou se não forem por equações, aquele tal do raciocínio lógico, que é o que a gente está comentando durante essa semana e a próxima, também consegue adaptar esse tipo de raciocínio. Então, é um conhecimento que vocês de fato vão levar para a vida e que seria interessante vocês terem isso palpavelmente, de forma mais adequada. Mas, nesse primeiro momento, eu queria saber como é que vocês estão sobre isso, o que vocês acham desse... O que vocês acharam dessa primeira explicação com as molas? Como é que vocês estão com isso? Não entenderam? Entenderam tudo? Não entenderam nada? Alguém levantou a mão, mas não me arrisco a pronunciar o nome. Não sei quem é. É o Ricardo, mano. Não sei se você lembra de mim. Boa. Qual é a do nome aí, mano? Tô abrindo uma lojinha aí, logo mais. Aí eu já tava precisando dos negócios, mas enfim. Boa, saquei. Depois segue lá, mano. Mas não é isso não que eu tô falando. Acho que faz sentido, faz muito sentido o que você falou, mano. Eu trabalhava no local há um pouco tempo, de administração naquelas, né? Mas não cabe informar os detalhes. E a minha gerente chegou um dia e falou, mede uns negócios ali pra mim. Olha, e tinha algumas figuras, né? De vidro e tal, quadrado. Aí chegou no círculo, eu falei, mano, um círculo não se mete que nem o quadrado. Né? Não tem como. Aí eu peguei aquela fórmula lá, olha, se não me engano é assim. Aí eu fiz a fórmula acho que era da circunferência, né? Pi, raio, era alguma coisa assim. E tipo, foi com conhecimento que já deu a entender que não era da mesma forma que eu poderia fazer com o quadrado, com o retângulo. Então foi algo que eu cheguei a lembrar, mesmo não sabendo a fórmula, eu pesquisei. Eu falei, mano, eu acho que assim, se eu estivesse na escola, não seria uma coisa que eu iria pensar, pô, eu vou usar para minha vida. E em determinado tempo eu acabei usando, digamos assim. Boa. É isso. E não é uma área esperada, né? Sim. Tem muitas aspas, né? É administração, você não espera muita matemática. A Yara levantou a mão, manda, Yara. Então, essa coisa de demonstração, para mim ficou bem mais palpável, sabe? Para eu entender, porque eu sempre tive uma dificuldade absurda em física. Tipo, eu consegui entender, tipo, os conceitos matemáticos, tipo, você vai mexer a vírgula para um lado, pro outro, sabe? Essas regrinhas assim, mas quando chegava em física, você tinha que aplicar as coisas, eu ficava tipo, meu Deus, o que tá falando, sabe? E assim ficou bem mais palpável, porque às vezes o professor só chegava e falava assim, ai, gente, então, você tem aqui a fórmula do espaço, tá? E é o sorvetão. Aí você ficava tipo, que legal. Que legal. E aí eu sempre, tipo, mas eu sei que tem ali, tem o V, tem o T e tem o S0. Mas e aí, o que eu vou fazer? Tipo,
é somar, é multiplicar, é subtrair, sabe? Tipo, também não ajudava muito pra eu decorar as fórmulas de um modo geral. Então, isso ficou mais palpável, porque não é só decorar, você realmente entende, sabe? Tipo, eu tenho ali, porque ali o S, T veio ali da forma, por exemplo, da velocidade média, que aí você já consegue entender melhor, e aí você só somou o deslocamento inicial, e aí fica bem mais fácil, sabe? Então, essa questão da mola também, que eu nunca ficava tipo, molas, tá, K, constante, é isso, sabe? Eu não entendia, sabe? Quando tem essas demonstrações fica mais fácil. Perfeito. E a ideia é justamente vocês trazerem esses conhecimentos também para coisas que vocês veem na vida, né? Tipo, como trazer uma equação de matemática para um problema que você tem no cotidiano, por exemplo. A galera que trabalha deve ver muito coisa de Excel e coisa assim. E é interessante vocês, às vezes, tentarem entender como que aquelas equações funcionam, da onde é que saem aquelas coisas todas. Mas é isto. O Bruno levantou a mão aí. Esse lance do sentido aí é bem importante. Quando eu estudava para o vestibular, eu tinha muita dificuldade em decorar, eu sempre me negava a decorar e cantar musiquinha. Hoje eu entendo que cantar musiquinha é realmente importante, porque te salva em muitas questões. Então, sei lá, de repente eu tentei demonstrar alguma coisa, sabe? Da onde sai uma fórmula? Eu fiquei pensando, porra, eu tô usando isso, eu não sei da onde saiu isso. Aí eu fiquei, poxa, então eu vou tentar descobrir da onde saiu isso. E aí, dentre outras coisas, eu fui percebendo que isso foi melhorando minha capacidade de resolução de exercício. Então, tipo, eu olhava para um exercício, você olha um exercício de temperatura, assim, de calorimetria. Aí você vê que o exercício está pedindo o tamanho da aresta de um cubo. Aí você pensa, caralho, da onde que isso tem relação um com o outro, sabe? Da onde que eu vou do calor para a aresta de um cubo? Como assim? Só que se você tiver bem nesse lance que o Elias e o Vinícius trabalhou com vocês, de relacionar as áreas, de ver sentido no que você está fazendo, de ver como funciona, perguntar para quê, por quê, você vai conseguir lidar com essas situações em que é cobrado uma coisa e te pede outra totalmente diferente, que até então você acha diferente. Só que quando você relaciona bem, você vai ver que a fórmula que você vai usar tem uma certa massa, e você relaciona que a massa ela pode ser dada como uma multiplicação da densidade pelo volume, e o volume desse cubo é o lado ao cubo, entendeu? Então, daria para você conseguir resolver essa questão se você tiver bem isso, se tiver o sentido, se você souber como é que se é construído cada fórmula, porque todas essas fórmulas aí não saíram do nada, teve toda uma construção por trás. Isso pode ajudar, você pode cantar uma musiquinha para decorar, mas é bom que você saiba o que cada coisa significa nessa fórmula e o que essa fórmula está dizendo para você. Isso é muito importante. Saber a unidade de medida e tal, porque isso vai ajudar vocês a olhar para uma questão e não ficar, poxa, como é que eu faço essa questão? Entendeu? Às vezes a questão é exatamente para ver se você vai saber relacionar as áreas que você estudou. Porque pode ser uma questão estritamente de cinemática ou dinâmica, mas pode ser uma questão que é interdisciplinar. E essas questões, elas são as questões que normalmente são as mais difíceis, que você vai ter que relacionar as áreas que você trabalhou. Como é que você vai saber se articular dentro desse espectro, entendeu? Por isso que é muito importante que o Vinícius e o Elias falou, só quis reforçar isso. É isso, perfeito. Tem umas dúvidas aqui a Cássia perguntou, ela disse que está um pouco confusa ainda e perguntou se a aula vai ficar gravada. A aula vai ficar gravada. E sobre conteúdo eu não tinha pensado em nada, mas eu posso preparar alguma coisa assim, fazer um PDF, coisa assim. E aí eu mando para vocês pouco tempo depois da aula, talvez amanhã, coisa assim. Até segunda-feira, provavelmente. E tem algumas outras dúvidas aqui, alguns outros comentários, mas o Denis está com a mão levantada. Pedi pro Denis falar e aí depois a gente comenta o resto. Então, minha fala também vai ser para reforçar isso, né? É porque quando a gente entra na física, geralmente no ensino médio, é comum as pessoas que falam, ah, nossa, mas eu detesto física, muita fórmula. Porque é o que acontece que a Yara falou, sabe? O professor, ou você só vê a fórmula, sendo que essa fórmula, como a Elias falou, é uma linguagem. Ela tá te explicando o que está acontecendo, ela tá explicando, ela traz por trás a teoria. É importante também a gente não só ficar decorando as fórmulas como de uma forma tipo mecânica, né? A gente tem que entender que aquela fórmula ela tem uma teoria por trás, ela traz um significado, ela não é só
uns valores aleatórios. Então, a teoria, pelo menos na física, né, ela está muito aplicável quando você vê a fórmula. Então, acho que uma das formas que eu fico mais confortável para aprender e compreender qualquer tipo de cálculo é sempre me apoiar na teoria, porque eu sei que a fórmula nada mais do que é um resumo da uma aplicação da teoria. Então, ela vai ser a teoria explicada de formas diferentes, né? É assim que eu consigo enxergar, né? E acho que isso é muito importante na física, né? Principalmente para quem tem essa dificuldade. Você entender que a teoria e a fórmula não são coisas separadas, mas elas sempre estão juntas, né? Então, você tem que ter o apoio um do outro, senão vai ficar, como a Yara falou, você vai sentir uma fórmula jogada, só valores aleatórios. E tem que ter esse complemento do porquê e para quê. Então, sempre que você for, isso física, matemática, qualquer disciplina de exatas ou o que for, a teoria é essencial para você entender a fórmula, né? Entender por que você calcula e o que aquilo te diz. Como um exemplo, né, já que o Elias usou a mola, como ele estava falando dos vetores da força, aquilo é uma das três leis de Newton, né, que é a ação e reação. Então, isso basicamente resume, né? Então, ele aplicou uma força na mola, a mola aplicou uma força contrária. Aí você já consegue desenvolver isso, não fica aquele desespero. Ai, meu Deus, uma fórmula, o que eu faço? Não, você tem uma teoria, tem um porquê, você para, respira, lembra da teoria e vai dar tudo certo. Mas é isso. Tem muito disso também, disso que você comentou agora, Denis, de quando a gente chega no ensino médio, sobretudo, a gente aprende as fórmulas e por mais que isso facilite um pouco o trabalho, em algum sentido, né, você só dá a fórmula lá e tá dado o conteúdo, isso dificulta o aprendizado no sentido de que muitos anos se passaram até aquilo ser desenvolvido e muita gente ficou batendo cabeça em cima daquele conteúdo, né, sobre, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, né, que é o exemplo mais clássico da escola, que a galera aprende e não vê muito sentido em ficar calculando lado de triângulo. Tem todo aquele contexto de Pitágoras estar lá na Grécia calculando distância de rio e tal, e como encurtar uma distância, e aí tem um contexto histórico, tem um contexto matemático lá, de toda aquela seita pitagórica da galera, de muitos matemáticos da época, desenvolvendo conteúdo ao mesmo tempo, e aí a gente tem o Teorema de Pitágoras. E aí o professor chega para o aluno e, resumidamente, enxugando toda aquela história, enxugando todos os problemas que tiveram ali em volta, tem uma fórmula. E muito daquilo não se prende no aluno, né? Porque ele não fez o esforço de tentar demonstrar a fórmula sozinho ou tentar entender o que está se passando ali. Então, é algo que eu bato muito na tecla disso do sistema educacional, né? De quando você está na escola, você não vê o todo, você vê um resumo que mais te confunde do que te ajuda, porque você vê a fórmula sem entender como que alguém fez para chegar ali, por exemplo. Você vê só o caminho curto, e isso não te ensina nada. Mas, voltando aqui para as questões aqui, a Valéria disse que está se sentindo leiga e em algum momento ela perdeu a lógica. Se dava para rolar um review geral do que aconteceu aqui. Tá, o que aconteceu aqui desde o começo, né? Qual que é a ideia? Dado aqueles cursos lá de lógica que eu mandei para vocês assistirem, a ideia dos cursos de lógica, sobretudo, é que vocês batessem um pouco cabeça não tanto em programação, né? A ideia não é que vocês saiam dali como programadores e coisa e tal. A ideia é que vocês tivessem um lugar palpável para testar o raciocínio lógico de vocês e, sobretudo, aprofundar ele, né? Para instigar isso mais. Porque, como eu acabei de falar, a escola ela faz com que a gente fique acomodado. Ela dá fórmulas prontas, ela dá contextos históricos totalmente construídos e não faz muitas reflexões sobre o que está acontecendo, seja nas humanas, nas exatas, nas biológicas.
Então a ideia é que vocês, com esses cursos, o primeiro curso de programação, que era que eu espero que vocês vejam primeiro, é que vocês consigam construir uma base lógica o suficiente para vocês conseguirem, pelo menos, pensar meio que autonomamente. Conseguir ter um raciocínio lógico bom é ótimo em muitos sentidos. E aí, com isso, a ideia que eu trouxe aqui era que eu trouxe, né? Era que vocês tivessem um problema na prática, né? Eu trouxe a ideia do sistema massa-mola, de você colocar um pezinho lá na mola, né? E aí você vê como que se dá a construção daquela equação que vocês veem na escola, conhecida como lei de Hooke. E a ideia é que vocês consigam entender equações a partir da lógica. Então, não necessariamente você vai chegar na prova, por exemplo, e saber todos as fórmulas, né? Às vezes, não necessariamente você precisa de uma fórmula para resolver a questão. Você precisa só saber pensar e descobrir a fórmula você mesmo. Isso acontece muito em vestibulares de segunda fase. Eu, por exemplo, até hoje tem fórmulas que eu não decorei, até, tipo, as fórmulas mais básicas, tem muitas que eu não decorei e preciso ficar pensando em demonstração até em hora de prova mesmo. E isso é importante, porque você começa a bater sempre na mesma tecla e aprender com isso. Então a gracinha de agora é pensar um pouco sobre isso, né? Refletir um pouco sobre as fórmulas, tentar entender como que um problema do mundo real é modelado em linguagem matemática, porque a matemática é uma linguagem, e fazer com que vocês consigam pensar nisso também sozinhos, fazer com que vocês consigam levar o conhecimento da aula desse sábado e do próximo daqui para a vida e consigam, por exemplo, olhar para uma situação e pensar como que aquilo funciona. Não necessariamente matemático, não necessariamente físico, mas olhar e ter a perspicácia, a coragem de se perguntar, tá, mas como aquilo funciona? E ir atrás. Não sei se eu respondi, mas é isso. Aí tem uns comentários aqui da Bianca e do Ricardo, né, de professores que levam experimentos para a sala de aula. Isso é muito rico, né? Enquanto eu estava no ensino médio, algo que me instigou bastante a querer fazer física eram as visitas que eu fazia no Instituto de Física da USP. O instituto, na época, ele era aberto, ele não tinha as catracas, então eu conseguia ir no laboratório de demonstrações tranquilamente. E tinha muito desses experimentos o tempo inteiro, né? Tipo, lá é um laboratório que tem vários experimentos para vocês se descobrindo. E isso despertou bastante interesse em muitas coisas, né? E isso é muito rico para aprendizado, mas é algo que, em geral, a gente não tem fácil acesso, né? Tem esse exemplo do Ricardo aqui, que é um exemplo mais fácil, mas não é tão trago nas aulas, não sei o porquê. Eu tive isso na minha aula também, daquele experimento do canudo, que você esfrega o canudo no papel, fazendo eletrização por atrito, e aí você consegue fazer que o canudo fique preso lá na parede ou em alguma superfície. Tem pedidos para o Bruno fazer uma cantoria aqui das músicas, importante. Círculo trigonométrico. Então, é isso que é importante para aprendizado, às vezes, né? Fazer essas conexões, né, de o que está acontecendo, como está acontecendo, por que está acontecendo. É importante. É muito engraçado a minha experiência com física no ensino médio, pois nunca gostei de matemática, mas como eu tive um professor maravilhoso de física, eu consegui ir bem, até tirei 9 no boletim. E aí, comentário sobre nota não definir inteligência. É uma métrica que a gente tem na escola, né? A escola faz a gente definir inteligência por não inteligência, né, mas desempenho por nota e é isso, é o que temos. Mas é importante, às vezes a gente consegue entender física sem entender matemática só porque, né, são questões, os professores são bons e coisa assim. Mas é isso. Tem uma mãozinha levantada aqui da Daphne. Manda aí. Você falou sobre raciocínio lógico que a gente tem que ter, né? Aí eu queria tirar uma dúvida para ver se eu entendi. Você colocou uma régua lá na molinha e aí ela media 50 centímetros. Isso. E aí, só de ver a régua, você colocou o peso lá de 50.
E aí foi para os 55 centímetros. Isso. Se eu fosse usar a fórmula, eu ia ter que fazer um cálculo mais demorado para descobrir que, tipo assim, aumentou 5 centímetros. Só que só de olhar eu já consegui ver isso. Então eu eliminei a fórmula. Você quer dizer que a gente tem que usar isso na prova? Então, a ideia da demonstração é que ela seja um recurso para que vocês entendam na fórmula o que está acontecendo. A ideia é que, por exemplo, na prova você não consegue ter esse tipo de recurso para ir testando. Mas, nesse caso, por exemplo, do sistema massa-mola, claro, eu fiz bem resumido aqui para ser fluido e isso passar rápido, mas a ideia é que vocês teriam que colocar vários pezinhos lá e ir vendo se aquilo de fato é proporcional para chegar na fórmula. A ideia do raciocínio lógico que eu quero trazer para vocês é que com pouca coisa, eu trouxe o aplicativo de simulação somente, e um pouco do raciocínio lógico que vocês estão construindo e aprimorando agora, vocês conseguem construir, em boa parte sozinhos, aquilo que vocês aprendem na escola, entende? Você não precisa, e isso é importante também, vocês não precisam esperar que o conhecimento venha até vocês, que o conhecimento seja por meio da escola, ou o cursinho, ou coisa assim. A ideia é que vocês, saindo daqui, hoje ou na próxima aula, vocês consigam ter a coragem de buscar pelo próprio conhecimento, de ir atrás dos próprios saberes, né? Descobrirem as próprias curiosidades e irem atrás disso. Então, a ideia desse sistema massa-mola é basicamente isso, né? Você pegou o sistema lá e você foi estudando quais comportamentos que você vai adicionando ou retirando daquele sistema, ele vai mudando o sistema, mudando a questão da força do sistema, né? A gente viu, por exemplo, que a deformação da mola muda a força. Quanto mais você puxa a mola, mais ela faz força para voltar. A grossura da mola também influencia, porque se for uma mola mais fina, quando você puxar, ela não vai fazer tanta força. Então, só com essas duas variáveis, você consegue descrever como que se comporta a força de uma mola quando você faz um certo esforço. E esse é o tchan da coisa, né? Você consegue traduzir isso, pensa no Google Tradutor, por exemplo, né? Você não sabe falar uma frase em inglês, você digita a frase em português, e aí ele te traduz a frase para o inglês. A ideia que a gente teve aqui foi pegar uma frase que estava em mundo real, vamos dizer assim, e a gente conseguiu, a partir dos nossos conhecimentos de raciocínio lógico, fazer uma tradução, entre algumas aspas, disso para a linguagem matemática, que é uma linguagem universal e acessível. Então, essa a sutileza do problema, né? Você conseguir deduzir coisas de forma, acho que unânime, universal, coisas nesse sentido, sabe? Conseguir transcrever as formas do jeito mais claro possível, e aí a matemática traz essa facilidade pra gente. Vamos lá, mandem dúvidas, mandem curiosidades, mandem comentários. A ideia é a gente passar um tempo debatendo um pouco sobre isso. O Ricardo levantou a mão, manda aí. Cara, acho que aquela frase que você falou daquele seu professor, de que, não vou saber falar exatamente, mas acho que ele conta uma mentira, que tem que ser crítico, eu acho que é sempre um fato, né? Porque isso faz com que você busque além, né, daquilo que ele está te passando. Aquilo, né? A pessoa pode falar uma coisa, mas você tem que ter a autonomia de tentar buscar para ver se de fato é aquilo, ou se você consegue encontrar uma coisa além daquilo que ele te falou. Eu acho importante isso e acho que dá para levar para a vida, sabe? Então, isso é fundamental no momento que a gente está agora, né? Tipo, tem gente cagando coisa na nossa cabeça o tempo inteiro. A gente está num mundo tecnológico onde tudo é muito acessível.
Então, para além da escola, para a vida, né, sempre tentem ser críticos quanto ao conhecimento que é passado para vocês. No sentido de pensar sobre, de questionar bastante antes de divulgar, de compartilhar e coisa e tal. E isso se aplica facilmente ao conhecimento acadêmico que vocês têm, né? Falando em matemática, chegou o Luciano. Mas isso se aplica facilmente para academia, né? Para vida acadêmica. Vocês vão chegar na escola, na universidade, no cursinho, e pessoas vão dizer coisas para vocês que elas estudaram, que elas viram, e que se você não for crítico e não entender sobre, você vai só aceitar, não vai se perguntar sobre, não vai se questionar sobre, aquele conhecimento não fica fixo na sua cabeça, e talvez possa ser que algum daqueles conhecimentos esteja desatualizado, esteja errado, coisa assim. É um exemplo clássico, claro, é um exemplo pessoal também, de que no instituto que eu estudava lá na USP, eu estudei durante pouco menos de um ano, no Instituto de Astronomia lá da USP, fazia o curso de Geofísica, e lá tinha um professor, ele saiu pouco antes de eu entrar no instituto, na verdade, mas lá tinha um professor que ele era terraplanista. É um instituto de geofísica que tinha um professor terraplanista. E qual que é a ideia que eu tento passar aqui para vocês? De que você vai estar na universidade e não necessariamente lá todo mundo não digo, acho que referência não é a palavra certa, mas nem todo mundo lá está dizendo coisas que são de fato verdade, sabe? As pessoas entram ali muitas vezes por concurso público, passou numa prova, aquilo não prova o conhecimento de uma pessoa. Tem professores ali que não acreditam no aquecimento global, sabe? Então a ideia é que vocês sejam críticos quanto ao conhecimento e não acreditem numa pessoa só porque tem uma cadeia hierárquica, aquele cara é o professor e você é o aluno. Não, isso não diz muita coisa. O cara fez 4, 5 anos de faculdade, mas isso não quer dizer que ele não possa errar, entende? Vocês têm que ser críticos um pouco. Tem alguma dúvida aqui no coisa? Qual a conclusão do exercício? Explicação, exemplo, só para eu ter ideia de como finalizar o exercício. Então, nessa ideia do sistema massa-mola, a reflexão que a gente tem que ter aqui, a gente chegou, né, que a força que a mola produz é igual a menos a multiplicação da constante elástica da mola vezes a deformação que a gente faz nessa mola. Então, mas o que isso está dizendo para a gente? Tá, que eu vou colocar um peso lá, ele vai fazer uma certa deformação na mola, e a mola vai reagir com uma força no sentido contrário a qual você fez o esforço. Então essa é a conclusão que a gente tem do problema. Para além disso, a conclusão que a gente tem que ter é que, dado um sistema, qualquer sistema, a gente, claro, sistemas que vocês conseguem ver e tal, não vamos entrar em assuntos muito superiores a isso. Você consegue modelar aquilo e transcrever aquilo em linguagem matemática. É isso que vocês têm que ter isso como reflexão. Aquilo tem que ser... isso tem que ser claro. Vocês conseguem pegar qualquer coisa e fazer um Google Tradutor aí para matemática. A Daphne mandou um veja você mesmo para ter opinião. Isso, exato. E aí o professor Luciano chegou aqui. Não sei se ele ainda está por aqui. Deixa eu ver. O Luciano está por aí. Se apresenta aí, tiozinho. Né? Parece que ele sumiu. Ah, apareceu. Pode ligar o microfone, pô. Estamos esperando pela sua apresentação. A gente está batendo um papo sobre matemática. O áudio não abre. Luciano Mímicas. Eu acho que tem que mexer na configuração do Google, porque estava acontecendo a mesma coisa comigo. Daí você tem que autorizar o Google Meet a permitir que você use o microfone. Ou conectar um fone com o microfone. Verifica aí. Vamos lá. Luciano Tecnologias.
Se você tá me xingando, eu não tô ouvindo. Não sei, ele falou alguma coisa aqui nos comentários, mas eu não consegui entender muito bem o que foi. Então, vamos lá, vamos prosseguindo aí nesse debatezinho aí sobre matemática. Quais são as experiências de vocês com matemática? Conseguiu voltar aí? Aê! Consegui, agora ele abriu. Você é o brabo. Bom dia a todos. O Elias, ele é uma pessoa muito querida. Ele não foi só um aluno, como é um amigo. E gentilmente me colocou aqui na enroscada. Eu passei para ver, para prestigiá-lo, prestigiar vocês. A maioria dos alunos que estão aqui eu conheço, gosto muito de vocês, para eu participar agora, né? Bom, Bom dia, Yara. Nossa, saudade de você também tremenda. Ultimamente só te vejo na televisão. Então, queria ver. Mas feliz, você acha o quê? Aqui em casa eu fico falando, olha, foi minha aluna. Bom, eu não vou contribuir com conteúdo, até porque eu cheguei agora, mas eu queria assinar embaixo o que Elias falou, mas não falando pelas minhas próprias palavras. Eu queria citar João Pedro da Ponte, educador matemático português, muito conceituado e usado em vários artigos. Ele me diz o seguinte, eu estou colocando aqui, porque um texto longo, eu acabei de pegar, eu estava lendo o artigo dele hoje de manhã, abri agora, e por sinal falou isso, que ele falou sobre um professor do IAG. Eu cheguei a estudar no IAG, eu fiz um curso sobre astronomia para o ensino médio lá. E, assim, o pessoal que dava o curso era um pessoal mais novo, então era muito mais aberto. Esse tipo de problema se tem normalmente com pessoas mais antigas. Eles são fechados para o novo e, às vezes, eles têm um certo conceito e fica. Infelizmente, há professores com esse pensamento, como Elias falou, mas João Pedro da Ponte dá exatamente aqui no artigo que ele escreveu e fala que o professor, na verdade, ele tem que ter bons conhecimentos e uma boa relação, não só com a matemática, mas conhecer em profundidade o currículo, ser capaz de recriar de acordo com a situação de trabalho, conhecer o aluno e a aprendizagem. Então, o que acontecia lá no IAG, com esses mais antigos, eles não estavam nem aí com o aluno, eles dão listas difíceis, você que se vira, mas o que se pede é que conheça o aluno, proporcionar uma aprendizagem de qualidade, dominar os processos de instrução, os diversos métodos e técnicas, relacionando com os objetivos e conteúdos curriculares, e conhecer bem o contexto de trabalho, nomeadamente a escola e o sistema educativo, e conhecer-se a si mesmo como profissional. Isso é o mínimo que se espera de um professor. Só que tem professores que às vezes passam por um concurso, e criam ideias e querem ensinar algo que não é coerente com a sua função. O Elias falou algo, às vezes vocês vão se decepcionar mesmo com alguns professores, porque mesmo eles tendo doutorado, mestrado, pós-doc, eles ainda têm algumas ideias, mas isso está sumindo do mercado. Esse pessoal novo que está vindo, um pessoal mais aberto, mais comunicativo, questionador e que permite também que o aluno questione, porque lá não era permitido questionar. Eu acho que esse era um grande problema. Obrigado, amor. Minha filhinha foi pegar. Era isso que eu queria só contribuir, já que Elias abriu esse espaço para mim, com vocês. Nunca, assim, crie expectativa grande em cima de um professor. Admire-o como profissional, aproveite com os exemplos que ele te passa, positivos para aprender e os negativos também, que você vai aprender o que não deve ser feito. Mas sempre veja desse lado, você sempre vai estar aprendendo. Eu espero ter contribuído com o que o Elias falou. Bom dia para todos vocês. Eu não vou falar sobre o conteúdo, até porque eu entrei agora, não sei o que ele está falando,
E eu não vim para dar opinião no trabalho do Elias, eu vim para aprender com vocês. Eu vim para apreciar o bom trabalho desse meu colega. Bom dia. É por aí mesmo. A gente não está muito discutindo questão de conteúdo pragmático, matemática e coisa assim. A gente está mais fazendo um bate-papo sobre matemática, por que aprender, por que não gosto de matemática e coisas assim. Então é mais um bate-papo reflexivo nesse sentido. Bom, é o tema da minha dissertação. Aliás, você vai ser um dos entrevistados, Elias, para essa pesquisa, e o tema é exatamente a perspectiva, eu vou ver na perspectiva dos professores. Por que alguns alunos se afastam? O que leva o aluno a se afastar da matemática, assim como o que leva esse aluno a se aproximar da matemática? Porque tem alunos que odeiam matemática. Eu encontrei vários. Mas, assim, eu verificava o seguinte, ele se afastava da matemática, não só por ela ser abstrata, mas é que muitas vezes o professor não dialogava com esse aluno, não conhecia o aluno. O professor é uma pessoa que faz parte do cotidiano desse aluno. Se o professor ele não for um parceiro, o aluno ele se afasta do professor. Se a disciplina é difícil e a matemática no ensino médio ela se torna abstrata, e às vezes o aluno já vem com alguma defasagem do fundamental, ele começa a ter essa ruptura e se afastar da disciplina. Eu trabalho exatamente nessa linha, tanto que a minha diferença, a minha e do Elias, está bem clara no seguinte, eu estou indo mais para o lado da pedagogia, o Elias é mais do lado da exata, só para vocês entenderem. E eu vou por esse lado olhando assim, cada um, tanto que o Elias já me passou em conhecimento em matemática, foi meu aluno e já me passou, porque ele estuda isso todo dia, ele é inteligentíssimo. Mas assim, eu estou indo para o lado mais da educação, meu foco não é uma matemática universitária, meu foco é o aprendizado do aluno. E trabalhando nisso, eu tenho vários autores que falam exatamente disso, Elias. Uhum. O relacionamento, a afetividade. Se o professor ele não dá essa afetividade, ele não conversa com o seu aluno, o aluno se distancia. Não temos mais tempo para isso. Aquela história, o professor, eu sei. Por que assim? Porque eu quero. E não tem mais espaço, né? E, infelizmente, na USP, é o que acontece ainda. Sim. Eu sei porque eu frequentei bastante tempo. O Elias talvez achava até que quando eu comentava isso era mentira, porque eu falava os nomes dos professores, né? Até que uma vez nós fomos numa apresentação no planetário, quem estava lá? O professor Miquia. Sim. E aí ele viu que realmente eu conhecia o professor dele. Eu tenho um bom entrosamento, porque eu sempre participei de eventos na USP. E o problema lá é exatamente esse. O professor, que é detentor do conhecimento, ele se coloca como um ser superior. Então, isso às vezes vai decepcionar vocês. Vocês vão ter que criar mecanismos com vocês mesmos para que consiga aprender a disciplina sem se afastar, sem pegar aquele famoso, vocês adolescentes costumam falar, ranço. Peguei ranço. Então, vocês vão ter que trabalhar isso com vocês. Vocês vão ter que aprender a lidar com várias pessoas. Tem um livro, que eu tenho ele aqui. Se o Elias quiser, depois eu levo para ele escanear, porque eu não tenho paciência nem material para escanear. Boa. Que chama Aprendendo a Lidar com Pessoas Difíceis. Porque tem professores que são difíceis. Eles não são acessíveis. Então, assim, ele faz a matemática, não só a matemática, qualquer disciplina, ser difícil, porque você pega ranço dele. Bom, eu vou ficar quietinho, Elias, eu vou te assistir, prometo. Muito obrigado, pessoal. Não, é isso. E você não foi deficiente... Mandei você. Você não foi deficiente em exatas, Cássia, eu vi aqui. Na verdade, você não teve um bom professor.
Você não teve um bom professor. A partir do momento que você tiver um professor... O problema é que os bons professores são pedagogos, e pedagogo não mancha de matemática. Sim. É o que estávamos debatendo ontem na aula de teorias de aprendizagem lá no meu mestrado. O que acontece? O pedagogo, ele sabe lidar com o aluno, mas ele não conhece a matemática profunda. E você sai, toda criança adora, você com certeza, Cássia, também amava a matemática. E não tinha dificuldade. Quando você sai da transição do quinto ano para o sexto, que você sai do pedagogo, que é aquele professor especialista que te dá, generalista, na verdade, que te dá aquela atenção e vai para vários professores, você pega um especialista em matemática, você já não vai ter aquele tempo todo com o professor. Tem a defasagem, porque a pedagoga te ensinou a agrupar coisinhas. Eu tenho 2 maçãzinhas, junto com mais 2. Quantas maçãs eu tenho? Eu tenho 4. Eu tenho 2 dedos. Se juntar mais 2, 4 dedos. Ela ensina você com coisas concretas, que é legal, mas ela não trabalha com você como trabalhar o abstrato. A pesquisa. O que é legal é fazer com que o aluno pesquise, amplie esse conhecimento para entender possibilidades depois. Porque quando ele chega no sexto ano, ele começa a ver as operações entre os conjuntos dos números inteiros. Eu tenho 2. Eu vou agrupar com menos 2. Como que eu vou representar menos 2? Eu só sei representar o que eu tenho, 2. Menos 2 eu não sei. Vou cortar 2 dedos fora? E aí começa a dar aquele nó na cabeça desse sujeito, porque ele não vê isso no cotidiano. E na matemática, o professor generalista no sexto ano, naquela sala com 40 alunos, ele começa a dar a conta, efetue os cálculos. E você não trabalha isso relacionando no seu cotidiano. Você sabe o que é legal? Essa criança buga nesse cálculo, né? Eu fiz uma pesquisa com futuros professores de matemática e futuros pedagogos. Isso eu fui numa universidade, eu fiz essa pesquisa, eu fui proibido de colocar ela no meu TCC, porque eu ia queimar a instituição que eu estudava, mas assim, a nota média de uma avaliaçãozinha com 10 questões que eu mandei para os meus alunos foi de 2,7, alunos do sexto ano. Quando eu passei as mesmas questões para os pedagogos, a média foi de 2,4. Quer dizer, os futuros professores que vão ensinar matemática para eles sabem menos que eles. E é essa defasagem que vem para vocês. Ontem eu estava falando exatamente isso com Elias. Vocês têm que... e eu propus isso na quinta, com um problema que uma aluna apresentou, eu não lembro o nome dela, Bianca. E eu falei, olha, faz assim, mas primeiro, antes de mandar fazer pelo MMC, eu falei, faz um desenho, igual o professor Martinho colocou. Mas por que desenhar? Porque quando você desenha, você olha. Você olhando aquele desenho, você analisa e vê as perspectivas de como você poderia resolver. Depois o professor Martinho apresentou outras 3 maneiras de resolver o problema. Mas a partir do momento que ela desenhou e ela analisou, ela consegue fazer esse tipo de interpretação. O aluno, ele tem que pesquisar. Vocês têm que aproveitar cada exercício que for passado aqui para vocês e começar a pesquisar neles. Construir com vocês uma forma de resolver. Isso é o que o próprio João Pedro da Ponte faz, que seria você criar, através da pesquisa, você vai estar pesquisando aquele problema, elaborando respostas e vai ter essa construção. Isso gera um aprendizado que você não esquece e que faz sentido e significado, porque a matemática abstrata de quando você sai para o quinto, sexto ano, representando sempre, eu tenho 2 maçãs, eu tenho uma caneta, como que eu vou representar menos uma caneta? Ou menos um dedo, cortar um dedo? Isso é difícil. Quando você relaciona com o conteúdo do seu dia a dia, fica mais fácil. Por exemplo, essa conta de mais e menos, que todo mundo briga até hoje com sinal, eu pego uma criança aqui, eu mando ela ir na quitanda, aqui do lado. Eu dou R$10 e falo,
Olha, eu devo 5 na quitanda. Você tem 10. Vai lá, paga e me traz mais R$ 3 de laranja. O que ela fez? Menos 5. Mas ela trabalhou com números inteiros, ela vai trazer o troco certo. Mas agora, se eu perguntar para a maioria de vocês aqui, vai dar aquele bug. Poxa, por quê? É difícil aquilo que você não consegue associar. Mas se você relacionar com problemas do cotidiano, também fica mais fácil. Então, às vezes o professor, falta isso no professor, conhecer o aluno, o cotidiano do aluno e levar problemas que faça sentido e significado para que faça o que a Cássia falou, assimile, tá? Eu acho que o Elias está no caminho certo. Ele sempre foi um aluno que me surpreendia. Parabéns. É isso. Já é melhor que o mestre. Eu acho que é sempre muito rico essas diversas contribuições que a gente tem aqui. O Luciano, ele tá mais para pedagogia, então é algo que facilita bastante o contato com vocês, assim, nesse aspecto. Eu tenho mais a matemática robusta, esse negócio formal e tal, mas o pedagógico não é comigo, não. Então, é muito bom ter a presença do Luciano aqui também para complementar essas falas aí. Então, é isso, vamos seguindo aí, depoimentos, discussões e vamos que vamos, estamos abertos aí. E a ideia de hoje é que vocês consigam bater um papo em questão de aprendizado também, né? Trazer dúvidas, angústias. Em falar nisso, o grupo de exatas está lá, né? Eu acho que boa parte de vocês já está fazendo parte disso, né? Do grupo lá desde o ano passado, mas se alguém ainda não tiver, é bom entrar lá, a gente vai trocando dúvidas, respondendo as dúvidas de vocês, para fazer esse aprendizado ser mais sólido também, né? Como a gente não vai ter aulas esse ano, a ideia é que vocês tirem as dúvidas pelo grupo. Opa. Vou pegar o link do grupo. Ó, o link está aí no chat. A Ingrid está com a mão levantada. Manda aí. Então, eu queria saber se vocês podem, no grupo de exatas, separar matéria, tipo, matéria que vocês acham concretas e boas pra gente, de matemática básica, porque é o que pega mesmo, sabe? Como o professor Luciano estava falando, eu sempre fui muito boa em matemática, até, sei lá, sexta, sétima série, que começou a entrar letra na matemática e... Não, até quando entrou letra na matemática estava tudo muito bem, mas eu acho que algum ponto ali o professor deixou a desejar alguma coisa e eu também não fui atrás e ficou essa janela entre ensino fundamental e ensino médio. E aí onde a gente vai criando essa apatia, né, com matemática e matérias de exatas. Então, é mais um pedido mesmo. Eu queria saber se tem como o grupo ou o pessoal de exatas separarem o material mesmo, sabe? Introdução à radiciação, potenciação, essas coisas pra gente. É isso, perfeito. Eu acho que é tranquilo isso pra gente. A gente pode até se reunir em algum momento para pensar nessa questão de materiais. Posso dar um salve na galera. Mas o que eu recomendaria para vocês, fortemente, assim, tem um curso do Ferreto no YouTube de matemática básica, mas eu acho que antes disso seria uma boa ver o curso de matemática do Universo Narrado, que não é um curso de matemática propriamente dito, mas é um curso sobre aprendizado em matemática, como começar a aprender matemática e tal. E acho que é isso, mas aí eu vou conversando com a galera também durante essa semana, e aí vendo o que eles têm de indicação em relação ao conteúdo de matemática básica, sendo PDF, vídeo, playlist e coisa assim, e aí eu jogo lá no grupo, ou a gente joga lá no grupo, e a gente vai vendo esse tipo de coisa. Perfeito, gratidão.
Ó, tinha gente até que tinha matemática como favorita. Agora vai fazer história. Não, não pô, vem pra matemática. Matemática é Eu tão... tinha um aluno que falava que ia fazer filosofia Ah, é? antes de me conhecer. Quem que era o bobão? Nem imagino quem seja. Ele faria, antes de me conhecer, ia fazer filosofia. Pois Mas é, tudo e aí bem. calhou na matemática, né? Olha o estrago que fez o garoto. A Mas melhor coisa da sua vida. Você ainda vai fazer muita diferença. esperamos que sim. Vamos jogando esses conteúdos então lá no grupo. Esperar também todo mundo entrando. A gente vai dar uma divulgada no grupo durante essa semana aí, de todos os grupos, na verdade, porque como a gente comentou lá no aula inaugural, para além do grupo de exatas que a gente teve muito forte no ano passado, a gente criou outros grupos agora das outras áreas do conhecimento para vocês irem tirando dúvidas com professores também. Manda, Luciano. O Luiz perguntou aqui. Uma pergunta sobre aprendizado. Você acha que é mais fácil alguém aprender copiando, como na escola, ou fazendo anotações, sem copiar tudo? Luiz, depende muito da pessoa, porque tivemos ainda essa conversa, acho que na semana passada, eu não lembro o nome da professora, que ela faz psicologia, e trouxe isso. As pessoas aprendem de forma diferente. Tem pessoas que só aprendem fazendo mapas mentais, você vai falando, ele está aqui anotando o importante. No final ele olhou, já sabe tudo, lembrou e ficou claro, observando um mapa mental. Tem pessoas que têm que copiar, porque quando copia, ela lê. Então, além do professor falar, ela tem que copiar, porque ela lê para copiar. Então, copiar é uma forma, sim, de se aprender, porque você lê. Se você só lê para copiar rápido, talvez não, mas se você lê com calma, enquanto você transcreve, você está refletindo aquilo. E isso gera aprendizado também. Mas isso vai depender, tem aquele que só aprende na prática. Vamos fazer isso. Aí depois que ele faz, nossa, que legal. Aí o professor em cima daquilo vai falar, olha, por que ele chegou nesse resultado? O que você trabalhou? E ele vai refletindo nos seus atos e o aprendizado vem assim. Cada um aprende de uma forma. Tem um aluno que é auditivo, tem um aluno que é visual, tem um que é cinestésico, então isso vai depender. Por isso que o professor, ele não pode ensinar só de uma forma, tá? Quem foi aluno meu aqui, deve ter uma meia dúzia de alunos meus, eles lembram, o professor, eu não usava o livro, porque o livro trazia de uma forma muito diferente do cotidiano, então eu trazia um conteúdo mais enxuto, copiando o que era mais importante, colocava na lousa o mais importante para eles copiarem, e exercícios que relacionavam com a prática. E alguns exercícios até fora da sala de aula, fazendo ele refletir. Por exemplo, eu levei os segundos anos para fora para medir a altura do prédio da ETEC, utilizando um teodolito. Eles foram construir o teodolito e calcular. Para isso, eles usaram as funções trigonométricas, seno, as razões, seno, cosseno e tangente. Aí eles entenderam que aquele seno, cosseno e tangente que nós olhamos é tão chato, tem uma importância, e eles aprenderam um significado. Agora, tem aqueles alunos que também só aprendem quando está explicando para alguém. Como a Agatha falou. E é verdade, a maioria aprende, não aprende ou só ouvindo. A maior aprendizagem vem quando você educa, quando você compartilha com alguém. Por isso que muitas vezes o professor faz vocês sentarem em grupos. E ele faz grupos diferentes, não é porque ele quer separar você do seu amiguinho, é porque ele quer que você conheça a pessoa diferente, aprenda a relacionar com aquela pessoa e troque ideia. Isso gera aprendizado, não só para o seu convívio social, mas no conteúdo. Eu tenho aqui, deixa eu abrir, eu vou compartilhar com vocês, eu não lembro de ter apagado. Não apaguei. Eu tenho uma pirâmide de aprendizagem. Posso compartilhar com vocês? Compartilhei, pô. Então,
Pode tirar, não é foto minha não, tá? Estão vendo? Tá na tela já. Então, olha só, tem um método mais ativo e passivo. Tem gente que aprende quase que 100% nesse método passivo. Outros não. Todos esses são métodos de se aprender. Ler, escutar, ver e escutar, conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, definir e debater. A partir desse, que são 70% do aprendizado vem dessa forma, as pessoas já chamam de método de aprendizado ativo. É o que o professor usa em sala de aula. Às vezes você fala, por que esse bobo fica perguntando tanto? Por que ele já não dá logo a resposta? Porque ele está fazendo com que você participe e reflita. A partir do momento que você consegue reproduzir, consegue refletir, você já consegue também praticar. E quando você pratica sozinho, faz os exercícios, todo o aprendizado é garantido. Agora, quando você ensina aos outros, que é a minha base da pirâmide, você consegue aprender muito mais, porque você vai aprender aquilo que você está ensinando e vai refletir. Você enxerga... Oi? Só uma coisa, eu vou dar uma saída agora, 5 minutinhos aqui, aí você continua com a galera aqui, eu já volto. Você fez isso mesmo? Não, 2 minutos aqui, eu tenho que pegar uma entrega. Sabe aquele livro seu, né? Vai. Não vai ver ele, mas vai custar isso. Mas tudo bem. Gente, bom, era isso que eu tinha para compartilhar. Vocês precisam fazer exercícios. Não igual quando eu era aluno, que o professor dava listas, e existiam listas de exercícios por nomes. Tinha os exercícios de exemplos, tinha os exercícios de fixação, que eram vários para você decorar aquele caminho, e tinha os problemas. Hoje, a gente vai mais para a parte dos problemas, que são onde você vai ter que ler e interpretar. Às vezes, o seu problema na matemática não é a matemática, é interpretar problemas. A matemática, às vezes, é o problema mais fácil. Agora, você ler e interpretar para saber o que vai aplicar, que se torna problema. Eu acho que eu já tirei aqui a dúvida do... Deixa eu ver qual que era o nome do menino que perguntou. Tá lá para cima. Emanuel Vitor tá aqui. Obrigado, Emanuel. Agora, deixa eu ver, eu não lembro, desceu muitas pessoas. Foi o Luiz que falou. Eu acho que eu respondi você, Luiz. Agora, canal. Tem vários canais no YouTube, mas a melhor coisa para você tirar a dúvida é fazer como a Bianca fez. Ela viu uma resposta, ela tinha a resposta, só que ela tinha dúvida, porque a resposta, às vezes, ela vem na pronta. Como que foi construída aquela resposta, que é a questão. Então, a partir do momento que ela trouxe, você pode ver que um simples problema deu mais de 10 minutos ali de conversa. E vimos várias maneiras distintas de trabalhar. Nessa primeira fase, a proposta do Ubuntu, pela nossa conversa, é essa. É realmente rever conceitos, refletir mais, treinar, fazer vários exercícios, já é para o próximo bimestre. Então, agora é a hora de vocês trazerem. Professor, eu tenho uma dúvida nesse conteúdo. Joga ele lá. Joga um exercício, explica. Eu posso estar em aula. Se eu estiver em aula, eu não respondo. Mas tem o Martim, tem outros professores de exatas muito bons. Tem o Elias. O Elias ele é mais rápido do que eu para resolver, porque eu tenho uma mania de ficar analisando as possibilidades. Eu não resolvo de uma forma, eu fico resolvendo de 3, 4. Então, assim, esse é o meu mal, porque eu também sou pedagogo. Então, eu gosto de analisar bem. Ele já dá a resposta muito mais objetiva. Mas é legal porque vocês vão refletir com essas diferenças. E isso gera aprendizado. Porque não adianta você me trazer um problema, o professor responde e eu vou colocar aí. A resposta é 10. Legal.
Você aprendeu a fazer aquela questão. Você tem que aprender a refletir nela, entender os procedimentos, para que você consiga aplicar e resolver problemas até maiores que aquele, através daquele exemplo. Isso é o aprendizado, e é isso que é a nossa proposta aqui. A proposta não é resolver um exercício, está aqui, ó, a resposta é 10. A resposta a gente até pode dar, mas é fazer vocês refletirem. Então não fica triste quando o professor aparecer lá e não der a resposta direto para vocês. É porque eu estou fazendo essa reflexão. Isso é para o aprendizado. Elias, continua, porque eu vim só para assistir. Eu já esgotei minha cota de sábado de manhã. Gente, olha, eu vou continuar aqui. Um abraço no coração de vocês. Eu amo fazer o que eu estou fazendo aqui, que é dar aula. Então, sempre que precisar, coloque lá no grupo. Eu, o Elias, o Martinho, somos pessoas diferentes, mas todos têm o mesmo objetivo e todos amam o que fazem, tá? Tenham um bom dia para vocês. É isso. Eu acho que, na real, a gente está chegando perto dos finalmente já. Eu nem deixei vocês fazerem a pausa da hora do café da manhã, esqueci dessa parte. Mas tô aberto também a comentários, sugestões e vamos indo. Eu não sei nem sobre o que o Luciano falou aí nesses últimos momentos aí. Tive que dar uma saída aqui. Ele já deve ter cortado todos os meus livros que ele me prometeu. Mas é isso. Tem duas mãos levantadas aqui. Fala aí, Luciano. A minha tá levantada? Eu abaixo, desculpa. Não, a sua não. É que eu abaixo. Você ligou o microfone. Você está muito ligeiro. É que, assim, só para recordar, eu não aprofundo muito em todos os conteúdos, porque nós dividimos em partes, isso para facilitar para os professores. Então, comigo, eu vou tratar mais dos conteúdos de geometria, tá? Inclusive, para essa semana que entra, que é feriado, eu vou estar em casa, eu posso até agendar com vocês. Vocês combinam com o Elias? Combinou, me passa um horário, a gente pode fazer uma revisão básica das noções primitivas da geometria. Primitivas porque são aquelas coisas elementares, coisas que inclusive não têm definição. Por exemplo, o ponto. O ponto é um ponto, ele não tem nem dimensão. Então, e essas coisinhas são interessantes você entender para resolver problemas. E eu posso trabalhar isso com vocês essa semana, e aí verifica com Elias um horário. Eu não tenho problema de horário essa semana, até porque a semana inteira eu estou em casa. Aí verifica o melhor dia. Aí vocês falarem, professor, nós queremos fazer em 2 dias, porque eu não gosto de aula longa. A aula no computador longa é chata. E minha voz é nesse tom. Meia hora comigo falando nesse tom, neguinho tá dormindo, babando aí do outro lado. E eu não vou gritar. Então, as aulas podem ser mais curtas, aulas de fazer 2 aulas de 1 hora. Aí, na primeira, eu passo alguns conteúdos do exercício. Na segunda, eu corrijo o exercício e trabalho alguns problemas, a gente reflete sobre eles. Podemos fazer assim também, tá? Tá aí para vocês. Essa semana, para mim, tá tranquilo. Combina com o Elias. É isso. Então vamos marcar essa revisão aí com o Luciano. Eu reforço a necessidade dessa oportunidade, né? Porque como a gente falou, a ideia desse ano é mais ter esses encontros, né? Mais próximos, mais bate-papo, né? Mais essas revisões mesmo, mais esses encontros pontuais. E matemática é algo que, em geral, vocês têm muita defasagem, e geometria é um conhecimento um pouco complicado para estudar sozinho também. E é isso, marquem aí, o Luciano está disposto, vejam as datas que melhor cabem. Talvez eu acho que o sábado é algo convergente para todo mundo, né, pela questão do cursinho. Então, a gente pode mesclar junto com a aula de semana que vem também, já fazer uma revisão e tal, fazer, sei lá, algum bate-papo mais extenso. Aí a gente vai estendendo esse bate-papo de matemática nas próximas 2 semanas também. Então é isso. Só ver o dia certo. Eu acho que talvez no sábado, né? Vocês concordam no sábado?
que aí normalmente carne é pra todo mundo, tem a galera que trabalha na semana e tal. Sabadão, então? Esse mesmo horário? Mas semana que vem. Tem que levantar a mão, né? Desculpa, eu sempre esqueço. Não precisa não, mas vai indo. Já foi, tá indo. Semana que vem já não tem a programação feita, então seria pré ou pós. E não que isso seja um problema. Então, a ideia é que semana que vem vai ser um bate-papo também. A ideia é que seja um bate-papo também sobre aquele curso de lógica que eu passei e introdução à matemática de qualquer forma, né? Como eu comecei agora a conversar um pouco sobre lógica, então a ideia é que seja um pouco sobre matemática. Então, já calha tudo na mesma coisa, sabe? Não é um problema. E como seria uma aula minha também, eu ou o Luciano, eu acho que estamos no mesmo pé. Acho que é bem tranquilo trocar isso também. Beleza. E aí já é uma boa para dar esse tempo para vocês irem estudando o curso de lógica, né? Que é um bagulho que leva um pouco mais de tempo. Correto. É isto. Galera que tava com a mão levantada, eu acho que a Daphne tava com a mão levantada, e aí tem o Amaurido também. Quem vai primeiro, quem vai depois? Eu queria fazer uma pergunta para o professor Luciano. Manda. Posso, professor? Então, você falou sobre interpretação. Por que nós temos dificuldade de interpretar lendo? O senhor consegue tirar essa dúvida? Bom, isso é mais individual, Daphne. Porque, assim, o grande problema da matemática é a língua portuguesa. E eu já cheguei a essa conclusão quando, assim, eu fui dar aula no ensino médio. As crianças, que eu dou aula também para o 6º ano, as crianças do 6º ano, elas são mais atenciosas na leitura. Eu, às vezes, levo probleminhas que muda uma vírgula, a resposta muda. Essas criancinhas, elas conseguem enxergar essa diferença na vírgula e responder. Já o adolescente, quando está no ensino médio, já tem mais dificuldade. Não sei se é porque ele já está desgastado, porque ele está com a cabeça em outro lugar, mas às vezes ele não dá tanta atenção à interpretação. Mas os alunos que leem livros, que têm boa leitura e o hábito de ler, eles conseguem interpretar melhor os problemas de matemática. Às vezes, olha, tem um problema, é que eu não tô na minha sala. Quando eu tô lá, eu consigo usar a lousa digital. Elias, você tá com lousa digital? Você consegue escrever e compartilhar alguma coisa? Tô. Tá aqui comigo. Compartilha sua tela, então, e faz a seguinte expressão. Peraí. Essa, no caso, você tem que parar essa é uma expressão... É uma expressão simples que ela caiu na FGV de alguns anos atrás. No caso, ela não tinha texto grande para ler, mas você tinha que analisar a situação antes de responder. Deixa eu ver como é que funciona. Isso, apaga tudo isso aí, esse carrinho. Lá na ETEC eles falavam do meu Corsa, porque eu levava a foto do Corsa e colava na lousa. Como é que apaga isso aqui? Você vê, Achei mais os alunos prestavam, eu colava os carrinhos. Quer um exemplo? Olha, o exemplo é bem claro, Ingrid. Eu vou buscar essa prova para... Foi a Ingrid que fez a pergunta? Não, foi a Daphne. Daphne, eu tenho uma questão da FUVEST que eu trabalhei no meu último ano na ETEC, que eu dei aula de física. Era uma questão que falava que fulano, Carlos, estava num posto, e aí que viu um carro passando, e esse carro estava a 6 km por hora, depois olhou no pontual, o carro estava passando lá, e quanto tempo que Carlos demoraria se ele fosse encontrar com aquele carro? Bom, problema de cinemática. Ninguém conseguiu responder. Semana seguinte, eu vim com esse mesmo problema. Você sabe como que eu escrevi esse problema na lousa?
Vamos lá. Thanos estava parado em um planeta quando ele viu passando por uma espaçonave Doutor Estranho fugindo com uma das joias do infinito. Ele estava a tal velocidade. Thanos, para encontrá-lo, partiu em direção a tal velocidade e iam se encontrar no ponto Y. Qual foi o instante que Thanos encontrou o Doutor Estranho e tomou aquela joia? Nossa, isso foi em 2019. O auge era esse filme. Pô, a molecada fez. A molecada entendeu e conseguiu tirar o problema e calcular. Teve cálculo que foi usando a fórmula, teve cálculo que foi por dedução, que dá para fazer por dedução, mas o aluno interessava para o aluno. O problema às vezes, não é só a interpretação, o aluno está a fim de ler, porque você tem que ler, analisar o problema, para entender se você vai somar ou não. O exemplo que eu dei para a Bianca, quando eu ampliei o exercício que ela me deu, eu citei um exemplo do Enem, que às vezes, para descobrir o ano que ocorre um evento, por exemplo, a Copa do Mundo, ela ocorre de 4 em 4 anos. Vamos pegar a Copa América, de 2 em 2. Se elas ocorreram juntos, em 2025 vão ocorrer juntas. Que ano após 2025 ocorrerão de novo? Então, às vezes o aluno, ele não interpreta isso e ele calcula que só ocorreram juntos quando vão ocorrer de novo. Aí ele calcula lá, daqui 4 anos ocorre novamente. Eu não sei, eu não calculei, eu estou chutando. Aí ele vai lá e coloca, normalmente essa questão errada é a A. E o aluno vai lá todo feliz. 4 anos. Mas qual que era a pergunta? Em que ano ocorrerá novamente? Pô, se ocorreu em 2025, com 4 anos, 2029. Olha só como ficou claro. Só que, às vezes, é a atenção na hora de ler. A interpretação não é só porque tem dificuldade de interpretação. É a atenção, é fazer uma análise sistemática para responder. E isso, o aluno que faz isso e comete esse erro, ele fala, poxa, eu achei que eu sabia matemática. E ele sabe. Ele conseguiu calcular o que tinha que calcular. Ele só não teve atenção ali. Ele erra 3, 4 vezes daquele jeito, ele fala, matemática é difícil, não é para mim. E é um aluno excelente, ele está aplicando, está fazendo os cálculos corretos. Ele só está tendo problema na interpretação. Esse é um exemplo. Tem vários. Obrigado, Elias. Mas, escreve aí, Elias, abre o parênteses. Vamos trabalhar com fração. Abre um parênteses, faz a fração 1/2 mais 2 elevado a menos 1, fecha parênteses, coloca tudo isso sobre, é uma fração, tudo isso vai estar sobre 1/4. Agora, abre um colchete, coloca tudo isso dentro do colchete, Elias. Tudo isso dentro do colchete. Vamos elevar isso à potência 0. A potência 0. Qual que é o valor? Calculem aí, por favor. Olha, 2 elevado a menos 1, ele pede o inverso. Sim. Eu acredito que a conta, na verdade, Bianca, da FGV, era até mais complexa que essa. O que acontece? Olha, você teria que dominar aqui conteúdo básico do ensino fundamental que você começa a ver no 6º ano e verifica ele até o 9º, que é potenciação. Por técnica de potenciação, 2 elevado a menos 1 é meio. Aí eu vou resolver. Meio mais meio, tem gente que vai entender, tem gente que vai entender que metade com metade dá 1, é 1. Vou dividir por 1/4. Tem gente que vai fazer aquele cálculo gigantesco, mas quem para ler, olha o que ele vai ver. Tudo isso está dentro de um colchete, elevado a um expoente 0, e por definição, todo número elevado a 0 é 1.
Eu não sei quem é o Cloud Sex, mas esse aí acertou. Esse nome tá legal, né? É um. Olha só, eu precisava calcular. Era uma conta bem mais complexa. Era um problema da FGV. Se eu não me engano, ele era de 2014. Eu sempre jogava ele em sala de aula. A conta era bem mais complexa que ela, mas tudo estava elevado a zero. Quer dizer, se eu paro, analiso antes de começar a fazer, você já coloca o resultado. Então, o problema é parar, refletir e analisar. Às vezes, o analisar não é só ler, é entender o que tem, o que está ali. Eu tinha alunos que passavam mais de 10 minutos tentando resolver aquela problemática, que era bem maior a expressão aí dentro dos colchetes. Eu acho que assim eu respondo a Daphne em relação à deficiência na interpretação. E isso só vem com a prática, tá? Com a prática. Esclareceu minhas dúvidas e eu acabei de aprender isso, que se todo número elevado a zero é 1, achei bem lógico. Mas essa definição, com certeza o professor Marcos, que é também fantástico, vai tirar para você. Mas essa definição, você pode ter ela como uma lei. Quando ele for trabalhar, ele vai até explicar para você por que você chega a essa conclusão. Mas não tenha dúvida, se o cara falar, eu vou te dar R$1.000 elevado a zero, você fala para ele, pega a sua moeda de R$1 e guarda no bolso. Porque R$1.000 elevado a zero é 1. Ele vai te dar R$1. Ele não vai te dar 1.000. Eu vou te dar 10.000 elevado a zero. Vai te dar 1. Qualquer número elevado a zero, com exceção do zero, mas para alguns cálculos o zero é considerado 1. Então, mas isso você só vai ver no nível universitário. Em determinação, isso não é assunto nosso agora. Você não vai ver isso nas provas, tá? Então, qualquer número, com exceção do zero, é 1. Pronto, Elias, eu acho que eu respondi. Pode continuar a sua aula. É isso. Estamos por aí no bate-papo, continuamos. E se tiverem dúvidas, questões, qualquer coisa, mandem aí. A gente já está dando o sinal dos finalmente também. Se estiverem cansados também, entendemos. Esse papo deu gatilho. A galera já tá ficando triste já, hein? Gente, ó. No bom sentido, eu também entendi isso aí, Gabriel, entendi no bom sentido, é um gatilho assim, aquele start, né? Eu acho que assim, se começasse hoje com cálculo, não daria certo. Aquilo que eu falei para vocês, o aluno supera o mestre, o Elias foi fantástico. Talvez eu começaria com algumas contas, mas não adianta. Talvez também algum aluno ficou decepcionado. Eu esperava que hoje ia ter cálculo, eu ia me meter as caras ali, mas tá cedo. É melhor a gente se conhecer, tornar um ambiente gostoso, bater aquele papo, até porque se vocês forem, e eu espero que façam, de manter o distanciamento social, vocês não vão ter contato com tantas pessoas. Então, é um momento de lazer agora. Tenha isso, é um lazer. E estudar também tenha como lazer. Minha orientadora manda mensagem para mim dia 23 de dezembro, quase às 11 horas da noite. Minha orientadora é osso. Ela marcou reunião ontem. A galera é complicada. Depois que você chega no superior, já não tem mais piedade. Você perde esse conceito. Sim. Não chegou no Santo Dias? Eu mando pra você e você joga lá no grupo, então. Por favor. Alguém de mais algum polo não recebeu o PDF com os rolês de programação? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então acho que rolou para todo mundo, só não rolou no Santo Dias. Vou mandar para a Bianca e ela encaminha lá para quem for do polo. E é isto, né? Acho que por hoje conversamos, tiramos bastante coisa. Agradeço
eu acho que tem mais uma dúvida da Cássia aí. Aguardar um tempinho, deve estar digitando. Olha, então, eu acho que sim. Eu mandei no grupo da coordenação. Ah, a Yara disse que sim, então sim. É que é muita coisa nos grupos de alunos, então muita coisa se perde também. Mas deem uma olhada lá no conteúdo de programação. A ideia não é que vocês saiam de lá programadores, como eu falei, a ideia é que vocês tenham um pouco de trabalho para pensar e vocês consigam desenvolver o raciocínio de vocês, porque isso é muito importante para tudo que vocês forem fazer na vida. Tentem evitar ao máximo esse analfabetismo funcional que acontece na vida adulta. Importante. Acho que a Daphne está com o microfone ligado. Quer dizer alguma coisa, Daphne? Não, meu microfone estava desligado. Ué, pareceu estar ligado aqui. Ok. É isso. No mais, eu acho que nos vemos semana que vem. Se tiver de acordo com todo mundo, como que parece, com a aula de geometria do nosso amado professor Luciano. E é isso. Nos vemos semana que vem e tamo junto, galera. Vejam lá as aulas de programação. Entrem no grupo lá de exatas e qualquer coisa pode mandar as dúvidas pra gente. A gente tá sempre lá disposto. A Ingrid levantou a mão. Manda aí. O link da aula de exatas ou de literatura vai ser o mesmo? Não. Acho que a aula de literatura começa às 2, né? Coisa assim. É isso. Aí o link não vai ficar disponível, vai ser disponibilizado outro. Isso, vai ser outro. Aí eu mando pra vocês lá no grupo. Beleza. Agradeço a todos aí. Valeu pela presença e tamo junto. Valeu. Nós.